Boa noite, salve, salve, amigos, companheiros. Está entrando no ar mais uma live do nosso programa No Meio Campo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ricardo Martins e o nosso convidado especial é o Gabriel Ciarelli. Nós vamos hoje falar sobre o programa, uma pauta bem polêmica. Qual Flamengo é melhor? O Flamengo de 81 ou o Flamengo de 2019? Amigos, essa pauta vai dar o que falar. Hoje, infelizmente, nossos companheiros Raoni e o nosso apresentador oficial, Nixon, não estão participando porque eles tiveram imprevistos profissionais e estão ocupados até este momento. Então, eu vou levar aqui, eu me chamo Sérgio Ribeiro e eu vou dar uma boa noite especial do Ricardo, dá licença, ao nosso convidado, Gabriel Ciarelli. Boa noite, Gabriel. Manda um salve para a galera aí. E vamos lá. Alô, pessoal. Saudações rubro-negras. Obrigado pelo convite. E vamos fazer desse debate um debate inesquecível, hein? Com certeza. Boa noite, companheiro Ricardo. Salve. Boa noite, rapaz. Eu fico pensando como é que vai ficar hoje os camisa feia. Pô, a gente só vai falar de futebol bonito aqui. Esse papo, já imaginou? E aí a gente vai... Eu vou dar uma canja também, que eu vou falar de outros grandes times e algumas histórias. Mas antes, eu queria, já que a gente está falando de história, o Gabriel é muito... Ele, além de ter o bom gosto de ser rubro-negro, ele é um militante de uma causa extraordinária, né? Eu vou deixar ele se apresentar, porque ele tem um site, né? O Gabriel, ninguém melhor para falar da sua outra paixão, né? Que não é uma militância de verdade. Eu acho que é a oportunidade de você começar a falar para além dos seus centenas de milhares de seguidores, né? Mas um dia a gente vai chegar a toda a magnética aí, aos 100 milhões de rubro-negros que tem pelo mundo. Você vai ver, são 100 milhões. Por favor. É isso aí, Ricardo. Eu sou diabético há mais de 30 anos, eu tenho 45 anos de vida e fiquei diabético aos 11, então são exatos 34 anos de tratamento. E essa militância, ela existe. Quando eu vim para Minas Gerais, ela se fortaleceu, né? Nós temos uma associação aqui em Minas. No Rio de Janeiro, eu funcionava mais como voluntário das associações, mas aqui é um militante mesmo, junto com a nossa equipe, e é ajudar os pacientes diabéticos a conviverem melhor com a doença, Ricardo. Esse que é o grande objetivo da minha militância. Existe hoje uma grande dificuldade, principalmente tratando-se de Brasil, dos pacientes diabéticos. Primeiro, eles conseguirem o que é deles por direito. Existe hoje uma lei federal que garante os insumos a qualquer diabético, independente da classe dele, rico, pobre, ele tem direito. E o Brasil ele ainda falha muito nisso. Então, eu, como militante, representado também pela Associação ADI, que é a Associação Diabetes Infantil, em Minas Gerais, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, que é a principal associação no estado de Minas Gerais. É a mais atuante, com projetos, inclusive, São Paulo já desenvolveu projetos inspirados em projetos nossos aqui, de insulinas, por exemplo, a insulina importantíssima hoje, que é entregue em BH, começou aqui em BH. Então, primeiro é ajudar os diabéticos na orientação, né? Como você tem cidade do interior, você tem uma precariedade e o paciente não sabe nem por onde começar. A associação serve para isso. Primeiro ponto. E agora o segundo, para concluir, a cabeça. A gente precisa tratar o paciente, a cabeça dele, a mentalidade dele. Ele precisa entender que ele consegue viver, ele consegue ser feliz. Eu sou um exemplo disso, eu sou um cara que... Eu vou ser pai pela 4ª vez, eu sou um cara que aproveito a minha vida abundantemente. Aliás, o Flamengo me ajudou a aproveitar a minha vida ainda mais. Nas alegrias e nas tristezas, a gente precisa sempre sair delas mais forte. Então, eu ajudo os diabéticos a eles viverem melhor com a doença. Então, são essas duas razões, Ricardo. Orientação e, sobretudo, um trabalho mental de que o diabético pode ser feliz
com a doença. Eu tenho no Facebook, são mais de 10 mil seguidores, muita gente me acompanha, e esse é o objetivo, Ricardo. O Gabriel, acho interessante, acho até que a gente deve fazer uma live especificamente com você nessa área. Hoje a gente vai falar um pouco do Flamengo, dessa discussão qual for o melhor, mas eu acho que seria legal trazer você um dia do programa aqui para a gente falar sobre isso. Até para você dar dicas, porque pode ser que tenha pessoas, mesmo que tenha 10 pessoas na live, 15 pessoas na live, e uma delas forem diabetes e está te escutando, falando sobre isso, de repente a gente pode estar ajudando aquela pessoa que está perdida, não sabe o que fazer. Como é que está sendo o tratamento com esses pacientes diabéticos agora na pandemia? Está se encontrando alguma dificuldade em relação à medicação, algum problema de precisar fazer uma consulta numa rede pública? Na rede privada a gente sabe que pouco não teria tanto problema, mas mais na rede pública. Você pode contar um pouco, ou se ficou algum período ruim nessa pandemia? Então, complicou demais. A pandemia, ela só atrapalhou, eu vou dar um exemplo, ela só atrapalhou os problemas que já existiam. Então, por exemplo, em Contagem, em Contagem, aqui em Minas Gerais, nós temos uma liminar que as farmácias distritais, elas já trabalham com ela há mais de um ano. E isso foi feito basicamente para quê? Para segurar as entregas dos insumos, né? É uma liminar, inclusive, absurda. Um paciente diabético tipo 1, ele só pode receber 3 caixinhas de fita para medir a glicose, que é essencial para o sucesso do tratamento. Só que tem pacientes que precisam usar 5 caixas por mês. E aí saiu essa liminar, na verdade, há quase 2 anos, já funciona assim. Então, se o médico prescreve 5, ele só vai receber 3. Então, já começa um erro por aí. Mas eles fazem isso justamente para segurar, né? Enfim, minimizar custo ali dentro da gestão, dentro das falhas que o Estado, o município tem. Fora a briga que existe entre Estado e município, ora o Estado fala que o município tem que entregar e tal. Então, a pandemia só veio atrapalhar. Porque no momento de pandemia, boa parte, eu falo aproximadamente 60% de todos os postos de saúde, todas as farmácias, elas estão com entregas deficitárias. O paciente está chegando e não está tendo nada, não está tendo nem as 3 caixas. Então, a pandemia, ela compromete. E o pior, muitas vezes o paciente ele não tem informação. Tá, mas quando vai chegar? A resposta ela é sempre a mesma, sem previsão. A associação trabalha exatamente nisso. Ela trabalha pressionando o governo. Então, é comum, por exemplo, eu dar uma entrevista numa rádio aqui, ou a Cidinha Campos, que é presidente, aí você pressiona, aí passa um tempo lá, chega. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a pandemia, ela comprometeu ainda mais, porque o insumo, é importante você entender, o que é um insumo? O diabético, ele precisa, principalmente, ele precisa medir a glicose e precisa tomar insulina. Se ele não tem o básico, como é que eu vou trabalhar a cabeça dele? Você concorda? Fica tudo mais difícil. Então, atrapalhou. A insulina é o oxigênio dele. O furar o dedinho para medir a glicose é outro oxigênio. Então, está muito difícil. Complicou, é muito comum. Eu tive na associação semana retrasada, recebemos um paciente lá, a mãe chorando, porque a gente consegue muitas doações, né? A gente pressiona também os laboratórios, então é muito comum a nossa associação doar fita. Você pode clicar aí na página ADI, você vai ver muitas imagens, fotos de pessoas recebendo fitas que nós doamos, porque o posto não está entregando. Então, o momento é mais difícil do que antes da pandemia. E aí, Ricardo, uma pergunta para o nosso amigo nessa área ainda? Tem uma última pergunta hoje, né? Até porque nós vamos fazer um outro programa e é papo, nossa, para muito tempo, né? Essa situação. Afinal, estima-se que são cerca de 16 milhões de portadores de diabetes
e nós vamos fazer um programa um pouco mais aprofundando, até para ele ajudar as pessoas a entenderem a diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. E eu recentemente estive com um ex-jogador do Flamengo, aqui em Belo Horizonte, e a irmã dele foi internada, cara, com a glicose lá nas alturas, entrou em coma e acabou vindo a falecer. Então é algo muito sério, eu acho que nós temos muito que aprender com o Gabriel para que se trabalhe na prevenção. E o Gabriel, ele costuma dizer que se ele tivesse que optar, ele optaria para não ter a diabetes, mas ele tendo a diabetes, ele trata isso da melhor forma. Então, como ele tem muitas histórias, e muitas são engraçadas e tal, eu vou pedir para ele contar rapidamente, ele sabe que é a história mais recente e que acabou sendo algo que está acontecendo com todos nós, que foi a relação da filha dele com a questão da diabetes. Conta para nós isso e a gente depois entra em mais Flamengo aí, mas eu acho que vale muito a pena você compartilhar isso com a gente. Essa história ela bate meu coração forte mesmo, porque tem muita gente falando aí que a pandemia ela mudou a cabeça de, enfim, centenas de milhares aí de famílias. Mas é importante a gente alertar que tem o outro lado também, né? Tem muitas famílias que se destruíram, tem famílias... Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que moram em condomínios e falam que escutam brigas de família, porque está todo mundo em casa, então tem o outro lado também. Mas vamos falar aí do lado bom, né? E eu me redescobri na relação com a minha filha de 6 anos, mesmo assim, eu falo isso com o coração e eu fico pensando, se não existisse a pandemia, eu provavelmente eu ia viver a minha vida inteira e não teria esse momento com ela. Então, eu estou citando aqui um caso que, fruto da pandemia, desse novo cenário, eu furo o dedo muitas vezes no dia, tá? Eu sou muito controlado, então eu chego a furar o dedo, às vezes, 10 vezes no dia. Mas normalmente eu furo um pouco menos. Então eu furo o dedo e tal. E aí, a minha filha, de 6 anos, ela ficava no colégio o dia todo. O horário dela era integral. Então ela não via eu furar o dedo tantas vezes, como ela está vendo agora. Por quê? A gente deixava ela na escola cedo, pegava ela às 7h30 da noite, chegava em casa, jantava, às vezes ficava um pouquinho acordada, mas normalmente dormia. Então ela via eu furar o dedo, sabe-se lá, 2 vezes no dia todo. E agora ela está vendo 6, 7, 8, 9, 10. E aí rolou uma conexão diferente. Toda vez que eu enfio a fita no aparelhinho, o aparelhinho faz um barulhinho. E ela vem correndo, da onde ela estiver, ela vem correndo e ela vem ver a minha glicose super na expectativa. Papai, quanto tá? Assim, gente, só quem tem essas relações, né, seja com um amigo, com um filho, com a filha ou com a mãe, que entende muito o que eu estou falando. E ela vem, ela pega o número e vai correndo contar para a mãe. Mamãe, a glicose do papai está 70, está 80, está 100, tá baixa. E ela já fala com propriedade, está baixa. Ela passou a me conhecer até mais. Às vezes ela olha para mim e fala, pai, sua glicose está boa? Ô, gente, isso não acontecia antes da pandemia. E isso, Ricardo, é um negócio que eu te falo, ó, não tem mais volta como era. Vai ser assim, cara. Eu quero isso com a minha filha. Eu falo com o meu coração aqui pulsando. É isso que eu quero com a minha filha. Eu não tinha essa relação com ela antes, e isso foi uma das coisas que se é que a gente pode, que não temos que agradecer nada dessa pandemia, é uma catástrofe mundial, mas eu destacaria essa relação com a minha filha. Que legal. São coisas que acontecem que a pandemia trouxe até para as pessoas, os pais ficarem bastante com os filhos, que com a vida louca que a gente vem levando, né? Com essa coisa de ter que trabalhar, tem que fazer muita coisa, a criança fica na escola, como você falou, acho que seu filho fica na escola o dia inteiro, então você só tinha aquele tempinho à noite, às vezes você chega cansado, já cansado do dia todo de trabalho, aí acaba dormindo cedo, fica sem paciência. E tem coisas que vêm para ajudar também, né? Bem, então é isso. Ó, lembrando aqui, já está marcado, vamos marcar, marcado assim, já está convidado, vamos marcar um dia
para o nosso amigo Gabriel aqui vir aqui. A gente vai fazer uma live especial só sobre essa questão dos diabéticos. Ele tem uma experiência muito boa nisso, tem coisas que podem ajudar vocês que estão nos vendo agora, hoje, amanhã. O vídeo vai estar disponível já essa noite no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, assim, quem quiser saber mais sobre o assunto, depois, no final da live, eu vou pedir para o Gabriel deixar aqui o contato dele, se ele tiver algum contato, algum telefone que alguém possa discar para precisar de ajuda, às vezes um remédio gratuito, porque os remédios são caros. Ele está em Minas, mas às vezes com esse elo que a gente tem hoje no Brasil todo, né, com a internet, ele pode indicar alguém para o Rio, São Paulo, quem estiver vendo aí poder conseguir essa questão. Vamos lá. Vamos a uma pauta polêmica agora, hein? Temos aqui 3 rubro-negros. Eu já tenho a minha, tá? A minha escolha. Só que eu não tô contando nesse momento. Quem está contando agora é Ricardo e Gabriel. É o debate entre eles. Qual Flamengo é melhor? O Flamengo de 81 do Zico ou o Flamengo de 2019 do Jesus? Começo com você, Ricardo. Eu acho que não precisa nem mais de debate, né? Você já falou o Flamengo do Zico, pode desligar o programa aí, é uma covardia, né? Eu na verdade, sabe o que eu tenho percebido? Que essa discussão, ela, conforme o Flamengo 2019 foi vencendo, ela foi surgindo. E ela não consegue ser acabada. Você viu que o Guga Román teve aqui, eu não sei se com o Arthurzão Lopes a gente também falou, no último programa não foi abordado, mas está no ar. E eu vou dizer o seguinte, nós temos um problema no Brasil de história. Quando você vai falar de grandes jogadores, você tende a enfatizar muito os jogadores da modernidade. Diante disso, eu já ouvi absurdo, de gente aparentemente séria do meio esportivo, dizendo que o Neymar ia jogar mais do que o Pelé. Olha, meu amigo, eu, assim, acho que isso, por exemplo, você acabar ocultando algo do Pelé que não ficou registrado. Seja o gol na Juventus que ele faz, seja o gol de placa que ele faz no Fluminense, driblando 8 jogadores do Maracanã. E, ao mesmo tempo, eu estou falando do Pelé, mas quando a gente vê na própria história do Flamengo, o Leônidas da Silva foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. E aí você vai pegar o meu pai vai falar, por exemplo, e outros já falaram isso, que o Zizinho jogava mais bola que o Zico. Só que a questão, nós já percebemos que no futebol não basta você jogar bola. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem um jogador que eu vi, o Reinaldo, além do posicionamento político dele, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, para poder desmerecer o jogador, alguém pega algo de um momento de fraqueza da vida, isso é uma covardia, mas ele em campo, o Romário é fã dele. Então, só que eu já tive a oportunidade de conversar com o Reinaldo, e eu falei, cara, você tinha que ter jogado naquele time do Flamengo de 80. Por quê? Porque os zagueiros desse Campeonato Mineiro aqui acabaram com o Reinaldo. E ele não tinha adversário, ninguém marcava ele e tal. Mas quando você vai comparar, por exemplo, com a carreira de outros centroavantes, como, por exemplo, o Careca acabou tendo uma carreira mais longa. E o Reinaldo ainda deu o azar de, no período que ele jogava, a medicina não estava... Quer dizer, ele teve um problema no joelho, tiraram os meniscos. Então, dava pena de ver ele jogar na Copa de 78 com dificuldade. Então, para poder a gente fazer uma comparação do que era o Flamengo de 1981 com o Flamengo hoje de 2019, nós vamos ter que fazer algumas ponderações. E aí, o bom é que eu não consigo enxergar nesse bate-papo, nessa polêmica, que é uma polêmica, que é apaixonante, perdedores. Nós estamos falando de 2 grandes times vencedores. E aí, como foi? Quem me provocou foi o Gabriel. Eu vou fazer 2 perguntas para ele, né? Primeiro, Gabriel, aonde você nasceu e como é que começou essa paixão pelo Flamengo? E, na sua opinião, sem mais delongas, qual é o Flamengo melhor? O de 2019 ou o de 1981? Ricardo, você pode mandar um abraço para o Sérgio, que está nos assistindo.
Ele é um atleticano roxo, mas muito meu amigo, tá? Se puder mandar um abraço para ele. À vontade, à vontade. Eu vou pedir para o nosso Sérgio falar. Sérgio, é você. Fala, Xará Sérgio, beleza? Um grande abraço para você, atleticano. Ih, rapaz, Atlético? Ih, eu acho que ele não gosta muito do Flamengo, não, hein? Brincadeira, Sérgio. Um abraço, amigo. Eu, no decorrer, vou dizer que não era assim. Se tornou depois de 80. Né? Eu vou dizer sim, que claro. Eu dei azar, eu fui pé frio, eu torci para o Atlético contra o São Paulo em 77, mas aí eu não falo disso. Para mim, tá? Para mim, é coisa íntima, particular. Eu acho que o maior rival do Flamengo fora do Rio, para mim, é o Atlético Mineiro. Mas vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Toca o barco aí. Então, Sérgio e Ricardo, primeiro o seguinte, eu nasci no Rio de Janeiro, Ricardo, e a minha paixão pelo Flamengo, ela começou pelo meu tio, irmão do meu pai. E isso até é uma história rapidinho. Isso deu até briga grave de família. O meu tio Belé, ele ficou sem falar com meu pai, e meu pai também. Eu nasci nas Laranjeiras. Eu sou nascido no bairro das Laranjeiras. Meu pai, ele está entre o pai dele, meu avô, o Ângelo Ciarelli, ele está entre os primeiros sócios do Fluminense no Rio de Janeiro, né? O título, inclusive, está até hoje na minha família. Minha filha frequenta o clube lá do Rio de Janeiro, tem uma filha no Rio, e essa é aquele sócio benemérito que vai para a vida toda, né? Enfim. E o meu tio flamenguista, roxo, e meu pai tricolor roxo. Então, daí que veio, Ricardo. O meu tio, na década de 80, ele me levava para a Gávea. E o meu pai me levava para as Laranjeiras. Era esse que era o esquema. Eu fiz escolinha de futebol nas Laranjeiras. E aí eu me apaixonei exatamente pela década de 80. Eu me apaixonei pelas visitas na Gávea. O Serginho, inclusive, que tá ouvindo a gente aí, ele sabe bem dessa história. Então, a minha paixão surgiu aí. Quando eu fui contar para o meu pai que eu queria, né, ser Flamengo, porque para o meu pai eu ia ser Fluminense, eu tive o apoio incondicional da minha mãe. O meu pai, já falecido, meu pai, um beijo, o maior amigo que eu tive na minha vida. Minha mãe muito me ajudou, né, para contar para ele, porque a gente tinha medo de contar isso para ele. Então, a minha paixão veio do tio Belé, entende? E a minha escolha, já é para responder, não? Desculpa. Não, pode ir lá, segue no. Segue então, a quadra. Tá. A minha escolha, eu já falei aqui, eu não tinha essa resposta, porque algumas respostas na vida você pergunta e eu respondo. Tem outras que você fica assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não preciso responder. Será que algum dia a gente vai ter alguém maior do que o Pelé? Então, assim, eu de cara eu falo assim, não. Eu vou falar não, mas outro dia um amigo meu estava falando isso. Gabriel, pode ser que sim, ué. Pode ser que sim. Será que algum dia vai ter um outro Ayrton Senna? Eu falo aqui, não vai ter. Mas pode ser que tenha. Então, tem algumas respostas que essa, por exemplo, eu não tinha ela muito claro. Até muito em virtude dessa história, né? Que eu acabei de contar. A década de 80, eu nasci em 75, então eu tinha 6 anos nessa época. Em 81, tinha 6 anos. Então, assim, ela meio que me moveu muito por essa paixão pelo Flamengo. Mas a minha escolha já é uma escolha decidida. O Ricardo, eu acredito que ele não vai me fazer mudar de ideia. E eu falo assim, que eu acredito que ele não vai fazer. Vocês veem como é uma decisão que eu ainda, né, uns meses atrás, ainda pensava muito. Eu discuti isso com muito amigo, já defendi a minha bandeira de 2019. Para mim, 2019 é um verdadeiro arrastão. Eu quero passar a bola aí para vocês, eu não sei quais vão ser as outras perguntas, debate. 2019, alô Serginho, o atleticano também, é um arrastão. O Serginho já sofreu esse arrastão em alguns momentos. 2019 é um arrastão. Um arrastão, os times, eles vão a nocaute. Ele não sabe de onde vem o soco, não sabe de onde vem o chute, ele não sabe. 2019 é um negócio assim, poucas vezes, e olha que você conversa com muitos torcedores de outros clubes, alguns falam isso. Tem outros que não gostam de falar, né? É mais por vaidade, por não sei o quê, mas vaidade, mas assim, é um arrastão esse time. Os caras, eles massacraram, assim,
geral, era um time que até quando jogava, não jogava tão bem, como foi a própria final com o River Plate, é um exemplo disso, na hora que ali os caras decidiam, entendeu? Né? Acertava um, já acertava outro, às vezes demorava o arrastão a passar, mas quando passava, como foi o River, passou, fez mais um, se tivesse mais 2 minutos, fazia outro, faria então, outro. Gabriel, Então é por aí, 2019. Para entrar mais nessa polêmica aí, você com certeza viu o Flamengo de 81. Você tem lembranças daquele time? Tenho lembrança. Curtiu muito aquele time, possivelmente. O que você acha de diferente? Assim, é difícil a gente dizer qual que é melhor, no sentido de que, esse aqui, se jogasse contra esse, ganhava. Porque aquele time de 81 foi o time que também jogou o fino da bola, né? Foi o time que jogou o fino da bola. E, assim, o que você vê de diferente? Eu não estou dizendo nem taticamente falando, porque eu acho que seria uma covardia. Apesar que daquele time do Flamengo de 81, taticamente era já ano-luz à frente de muitos, até mesmo de seleções. O que você vê de diferente de um time para o outro? Bem, é uma ótima pergunta essa, tá? Por isso que é um assunto e um debate rico, né? A gente precisa fazer algumas análises. Então, sim, a primeira análise dela é a seguinte: a gente precisa destacar a rapidez com que jogadores de diferentes idades, jogadores que não foram criados na base, porque quando você tem um time que é criado na base, como era o time de 81, né? E aí você tem, né? Lá só tinha monstro, a maioria era monstro, né? Você pega às vezes pouco se fala até do Lico, né? Mas era um monstro. Então, assim, você quando você pega jogadores como o de 2019, jogadores que vêm da Europa, jogadores com experiência de Champions League, e pega um Ilharão, você pega jogadores aqui do Brasil, e você consegue criar uma harmonia, uma capacidade de entendimento. Aí você vai falar assim, mas o de 81 também tinha. Eu concordo, ele também tinha, mas eu destacaria o tempo de trabalho que foi feito isso, com jogadores que você pode falar até da segunda divisão, nós tínhamos um zagueiro canhoto, né? Então, assim, é um negócio absolutamente inusitado. Se você perguntar até para qualquer flamenguista que o Jorge Jesus talvez conseguisse isso, né? Talvez nem o mais otimista ele falaria desse tamanho entrosamento. Eu estava conversando com o Ricardo. Quem viu o jogo do Flamengo 2019 na televisão e já ficou impressionado, o cara que foi para o campo ver, ele ficou mais. Porque fica muito mais nítido no campo esse arrastão que eu estou falando. E tem um outro detalhe do time de 81, né? Que aí, na verdade, o time de 81, ele talvez não tenha nem tanta culpa nisso. Você tinha outros times naquela época que faziam frente ao Flamengo, né? Você tinha outros times ali, né? O Flamengo 81, ele perdeu o estadual, se eu não me engano, na semifinal e tal. Então, assim, você tinha outros times ali também que faziam frente, né? Se o Flamengo fosse mais arrastão, talvez ia passar por cima. Então, assim, eu destacaria isso, a rapidez. Para mim, fica mais... Eu concordo que o de 81 também jogava como as notas musicais ali, mas eu ainda acho o de 2019 mais poderoso nesse sentido. E pelo tempo que isso foi feito, me impressiona demais. Porque mim também. O Flamengo ganhou. E outra coisa que pesa, que aí é uma casualidade, claro, aí você pega o time ganhar o Brasileiro e a Libertadores, só o Santos. Agora, o time que ganhar a Libertadores e o Brasileiro
no mesmo final de semana, eu vou te falar uma parada, ó. Isso talvez nós vamos viver mais 5 décadas e isso não vai ter. Então eu destaco esses pontos aí. Jogo a bola pro Ricardo. Vai lá, Ricardo, toca o barco aí. Rapaz, é o seguinte, a gênese dos times é muito distinta. A gênese do time de 81, ela começa com 2 derrotas nos penais em 1977 para o Vasco. E aí, naquele momento, a intenção de muita gente, típica de algo apaixonante, né, era mandar todo mundo embora. Só que além de não ter sido mandado embora, aquele time que começa em 1977, ele faz uma partida histórica em 1978, no torneio da Espanha contra o Real Madrid, um jogo que o Zico não participou e que o árbitro conseguiu expulsar 3 jogadores do Flamengo e expulsou todo o banco do Flamengo. E aí, esse jogo eu ouvi no rádio, o Kleber Leite comentando, e aconteceu uma coisa extraordinária, eu até arrepiei de lembrar agora. A torcida do Real Madrid, diante da arbitragem, que a arbitragem estava trabalhando para que o Real Madrid empatasse, o Real Madrid estava perdendo 2-1, e o Flamengo consegue levar o jogo até o final. Só que a torcida do Real Madrid, quando viu que o árbitro queria ajudar e prejudicar, começou a gritar o nome do Flamengo, começou a apoiar o Flamengo. Isso nunca eu vi. E termina o jogo, e já ia entrar a Voz do Brasil, o Kleber Leite, assim, coloca o microfone para um menino, e o menino lá, o espanhol, Flamengo, 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 Flamengo. O Real Madrid, cara, é velho freguês nosso. Depois a gente foi lá, com o Sávio, metemos gol neles e tal, aí eles compraram o Sávio e tal. Então, eu vejo que esse time de 1981, ele tem algo que é muito diferente. Só para você ter uma ideia, nós disputamos um torneio na Itália, no torneio quadrangular de Nápoles. Nós metemos 5-1 no Avelino e metemos 5-0 no Nápoles. Esse era o Flamengo de 81. Que quando chega na final contra o Liverpool, e eu lembro muito desse dia, porque o jogo foi à meia-noite e o Rio de Janeiro parou para ver. Mas a imprensa achava que o Flamengo não era páreo para o Liverpool. Meu amigo, o Flamengo no segundo tempo botou os caras na roda. Colocou o time inglês, só que o time inglês de 81, o Liverpool, era um time inglês. Não era essa a seleção que nós jogamos. Nós não jogamos contra um time inglês. E aí eu tenho que dar mérito, sim. É um time que era formado recentemente, não há por que tirar o mérito. Só que aquele time de 81, ele perdeu praticamente a mesma coisa. Eu acho que o time de 2019 perdeu 10 partidas. Uma dessas partidas para o Atlético aqui, numa das alucinações do Abel Braga, né, assim, o Abel Braga ele não tinha mais condições emocionais. Um jogo aqui que teve contra o Atlético, o Flamengo dominou o primeiro tempo, tomou um gol, aí empatou com o Bruno Henrique, no segundo tempo toma um gol, o Abel Braga vai lá e tira o zagueiro que tinha falhado, mete o Cuejá na zaga e mata o time do Flamengo, embora o Flamengo fique pressionando, e eu acho que o Atlético teve uma grande vitória aqui. Em compensação, depois no Maracanã fez um jogo, falei isso no programa passado, tiraram uma foto, estavam os 11 do Atlético dentro do... Cara, isso não é da história do Atlético Mineiro, não fez jus aos jogos, mesmo nos jogos com o Atlético, sei lá, mais fraco até do que esse. Então, isso demonstrou, e eu concordo com você, Gabriel, que o Flamengo de 2019, ele sobrou aqui no Brasil. E digo o seguinte, afinal, não é... Eu acho que a gente queria, talvez, que o Flamengo, na final, desse um passeio no River Plate. Cara, improvável isso. Esse River Plate é um time consolidado há pelo menos o tempo que está o Gadiardo lá, que são uns 5 anos. É uma das melhores equipes. O fato de ter perdido a final do Flamengo não torna ruim, pelo contrário, é um timaço. Então, eu acho que valorizou. E quem falou assim, não, mas o River Plate foi melhor, eu digo o seguinte, vem cá, se fosse o contrário, se a gente tivesse ganhando de 1-0 até o finalzinho eles virassem, nós fizemos foi uma vitória histórica, foi extraordinária.
Inclusive, eu que queria que esse jogo fosse no Uruguai, seria muito ruim para nós. Os argentinos invadiriam. Então, o que foi esse jogo foi algo completamente diferente. E aí eu faço uma transposição novamente para 81. Eu não sei se esse time atual do Flamengo conseguiria jogar em 81 com aquele time do Cobreloa, que tecnicamente era inferior ao time do River Plate. Meu amigo, mas aquele time não deixava o adversário jogar. Aquele time, pergunta para os poucos rubro-negros que foram no Chile naquela época, na ditadura, foram ameaçados de morte. Isso passou recentemente na televisão. Cara, o Flamengo jogou no Chile uma partida que eu já vi, por exemplo, o Cruzeiro fazer também. E o Atlético era uma Libertadores que era muito diferente da de hoje. O time do Cobreloa, o tal de Mário Souto, jogava com pedra na mão. Bateu em jogador. Então, quando o Anselmo, na terceira partida, ele entra e dá o soco no cara, meu irmão, o time do Flamengo não aguentava mais. Só que os Zico e os demais falaram, olha, se nós jogarmos bola, não tem para eles. Jogou no Maracanã e jogou depois no Uruguai. No Chile, meu amigo, olha, talvez se a gente ganhasse o jogo, não sei. Era tão estranho tudo que estava ali, sabe? Então, eu vejo que é até difícil de comparar, porque as competições são diferentes. E aí começa a questão. O Flamengo de 81, eu acho que ele teve umas 9 derrotas, e os times do Rio de Janeiro não eram esse bagaço que está aí hoje. Então, jogos contra o Botafogo, o Flamengo perdeu o Fluminense, perdeu o Botafogo. Na final do Carioca, perdeu 2 jogos, perdeu o primeiro, que foi um jogo à noite, uma chuva danada, o Roberto Dinamite meteu um gol no finalzinho, já estava a taça na beira do campo. No segundo jogo... o terceiro jogo, não foi? O terceiro jogo, não foi? O terceiro, o jogo do Ladrilheiro. O que acontece é que no segundo jogo, o Figueiredo tinha falecido, o time jogou de luto. Cara, o time estava visivelmente abatido. E aí o Vasco ganhou o segundo jogo, acho que foi de 2-0, foi de 1-0, foi 2-0 o primeiro jogo, correto. Aí, perfeito. Foi 2-0 o primeiro jogo para o Vasco, por causa da morte do Figueiredo, e foi 1-0 para o Vasco, com um gol do Roberto Dinamite num jogo à noite que estava chovendo. Aí, quando chegou a partida contra o Vasco, a final, o time jogou muita bola. Mas aconteceu uma coisa, eu acho que o time estava com algum problema emocional, uma carga emocional muito grande, tinha a questão da decisão, e quando o Vasco faz o primeiro gol, o Flamengo fez 2-0, e estava realmente jogando muito bem, quando o Vasco faz o gol, ele cresce no jogo, e tudo levava a crer que o Vasco fosse empatar. Aí me sai lá o ladrilheiro do banco do Flamengo, entra, se não me engano é o Pedrinho que dá um pontapé, e ali mela o jogo praticamente. Então o Flamengo acaba sendo campeão. Só para concluir essa parte preliminar, só que no dia 8, isso foi campeão no dia 2 de dezembro de 81. No dia 8 de novembro de 81, nós tínhamos um problema muito sério, que todo jogo que a gente tinha contra o Botafogo, os caras gritavam 6-0 para nós. Então, nesse dia, o Flamengo meteu 6-0 e o sexto gol foi de um assumido botafoguense, que era o Andrade. E aí, meu nobre, ali é o que eu começo a dizer dos grandes times. O Flamengo, na época do Garrincha, os caras brincavam, diziam que era bicho adiantado. Tem muita história daquela época. A era Zico reverte o quadro em favor do Flamengo. Então, quando a gente vai jogar contra o Liverpool, meu amigo, era um time majoritariamente formado na Gávea, assim, quase todo mundo formado na Gávea, e vai jogar contra um time formado na Inglaterra. Então, naquele momento que o Flamengo tinha grandes confrontos no Brasil, no mundo, o time do Flamengo naquele momento demonstrou que ele tinha um futebol maior. Então, olha só, no jogo agora que nós perdemos para o Liverpool, e que diz que a gente jogou de igual para igual, na verdade, quando a gente analisa friamente, só o Firmino deve ter perdido uns 2, 3 gols. Então, eu acho que a gente poderia ter ganhado o jogo. A gente pode discutir ainda sobre esse jogo. Eu tenho a impressão que o Flamengo chegou muito desgastado, curiosamente, porque o Flamengo 2019, ele não tinha o elenco que tem hoje. Isso a gente tem que ter clareza. E eu até cheguei a pensar que o Flamengo de 2019 tivesse um elenco melhor do que o de 81. Mas o time de 81
Eu vou te passar, porque eu vou colocar depois alguns dados que vão comprovar outras questões. Né? Que o Flamengo precisou de muito dinheiro para não só formar, como para pagar esse time. E dentro de campo, o futebol, guardado as devidas proporções, eu acho que talvez hoje a gente tenha um número maior de jogadores fora de série, mas não tem o Zico. Eu acho que o que pesa favorável ao time de 81 é que no time atual, qualquer jogador, mesmo o Everton Ribeiro, que eu gosto dele, não é o Zico. A diferença do Flamengo com o Atlético de 80 era o Zico, porque o Atlético de 80 era um timaço, meu irmão. Mas era o Zico. O Zico fez a diferença contra o Grêmio. O Zico sempre fez a diferença. Fez em 87 já baleado. Fez na decisão contra o Santos. E fez na final. Entendeu? Era um cara com muita consciência de jogo. Aquele time, só para enfatizar, quando o Zico não jogava, aquele time não jogava a mesma bola. Jogou muito lá contra o Real Madrid, mas não era um torneio, não era um campeonato. Sentia-se falta dele. Ele era o cara que, quando estava tudo dando errado, botava a bola no pé dele que ele decidia. E cansou de decidir jogo para o Flamengo mesmo. Então eu vou deixar agora um pouco mais, que eu tenho um negócio guardado na manga aqui. Bom, é uma discussão muito boa. Eu tenho a questão minha com o time de 81 é pelo Zico. Até eu tinha uma pergunta para fazer para vocês dois, que é o seguinte: se vocês pudessem juntar o time de 81 com o time de 2019, qual seria o time ideal de vocês? Vamos lá, Gabriel. Qual seria seu time ideal, juntando o Flamengo de 81 com o Flamengo de 2019, inclusive falando do treinador? Olha só. Oi, minha filha. Incluindo o treinador, né? Você sabe que esses dias, depois que a gente teve essa discussão, eu e Ricardo, conversando sobre o assunto, eu fiquei anotando aqui exatamente essa pergunta que você fez. Olha que coisa louca. O time que eu escolheria. Eu vou respondendo algumas posições e posso fazer um bate-bola com o Ricardo? Ele vai complementando o que eu falo. Eu já de cara eu falo o seguinte: no meu time jogaria o Gabigol, não jogaria o Nunes. Eu já acho que é uma escolha polêmica. O Ricardo não vai gostar dessa minha escolha. Eu acho. Não sei se eu estou errado, mas eu acho que ele não vai gostar. O goleiro, eu também escolheria o Diego Alves. Eu não sei. O Ricardo pode argumentar, eu acho que ele também não vai gostar. Ele pode falar, de repente, eu estou um pouco traumatizado dos últimos goleiros que o Flamengo teve, mas eu vou te falar uma coisa: o Diego Alves, de todo o elenco do Flamengo, eu acho que às vezes se fala pouco nele. É um cara que, em vários momentos da trajetória do Flamengo, na Libertadores, por exemplo, o camarada fez sabe aquela defesa que o cara salva? Então, é outro cara também que eu colocaria nesse time. O meio-campo do Flamengo de 81 era um negócio de outro mundo. Mas eu também eu vou jogar essa pergunta para o Ricardo. Como é que eu deixo o Gerson fora do melhor dos times de 81 e 2019? Como é que eu não boto o Gerson? Me explica aí. Como é que eu não boto o Gerson? Como é que eu faço? Beleza, 81 era de outro planeta, mas como é que eu não boto o Gerson? Então, assim, Gabigol, Gerson, Diego Alves, tá tudo nesse melhor desses times. O Ilharão, vai embora. O Ilharão já tira de cara. Não fuja da raia. Eu quero que você me escale o time, os 11 na linha, mais o goleiro. E mais o treinador. Então, eu preciso de uma caneta. Ricardo, eu passo a bola aí para você enquanto eu complemento. Minha filha, dá uma caneta aí. Olha só. Veja bem, quando eu digo que a gente tem que ponderar, olha só, a gente tem que ponderar porque não se compara o nível geral dos goleiros atualmente e grau de treinamento
com o que se fazia na década de 70 ou 80. Ah, com certeza não. Então, cá para nós. Eu sempre fui fã do Diego Alves, sempre. Cara, o falecido era reserva dele no time do Atlético. Ele é muito melhor do que o goleiro nosso que foi campeão em 2009. Muito melhor. E aí, o que eu quero dizer? Eu acompanho a carreira dele, ele tem uma carreira brilhante, e ele veio ganhar títulos no Flamengo. Mas é só ver o que ele foi na Europa, ele pegou pênalti de todo mundo. Só que o Raul tem uma coisa, e aí a gente, assim, vai perceber, ele não era um cara que treinava, era muito diferente. Mas ele era um cara que tinha uma relação com aquele time que não tem como explicar. Aquele time, meu amigo, eles faziam churrasco toda segunda-feira. Aquele time tinha uma relação e tem história. Você pede pro Leandro, vai o Roman, o Google Roman tá fazendo um livro, e o Leandro conta histórias, né? Que o Leandro fica pedindo a bola, e aí o Raul joga uma bola toda esquisita para ele, ele domina e sai jogando, e falou, pode mandar aqui, pode mandar. Então, cara, assim, como é que eu comparo? Assim, se eu fosse colocar hoje, e é difícil, né? É difícil porque nós estamos falando de duas eras, e talvez aquele time nem precisasse de goleiro, é uma coisa curiosa. E aí eu acho que se você for olhar a carreira do Raul, e eu fico vendo jogos, eu não vejo ele fazer grandes defesas. O Raul tem um goleiro mais contemporâneo que me lembrou muito ele, que foi o Tafarel. O Raul era um goleiro muito de posicionamento, cara. E é por isso que você não vê ele fazendo grandes defesas. Mas isso era praticamente uma regra dos goleiros dos anos 70, 80. Até início dos anos 90, você não tinha um goleiro que fazia coisa muito elástica para a câmera, nada disso. Você tinha um goleiro mais profissional. O Tafarel era assim, espetacular. Perfeito. O goleiro de 70 hoje não seria goleiro em time nenhum. Porra, o goleiro hoje, se tiver 1,80 m, é pequeno, cara. Então, porra, é difícil pra caramba. Mas, tecnicamente, é inegável que é o Diego Alves. Tá bom. Inegável. Sou fã do cara. E do Raul, meu padrinho falava que naquele gol do Assis, passou do lado dele, ele tomou gol de velho, e eu demorei a aceitar. Hoje eu acho que ele tomou. Não dava mais pra ele, entendeu? Assim, Ricardo, você tá fugindo da raia. Monta o seu time. Você não anotou aí. Eu disse que o Diego Alves é o meu goleiro. Eu falei isso. Não, eu quero o time completo, nome por nome. Vamos falar o time completo sem a gente analisar. Eu vou avançar agora. É porque eu acho que o goleiro não era uma coisa tão legal. Vamos lá. Olha o time que jogou contra o Liverpool. Raul, então seria, por exemplo, Diego Alves, Leandro, Marinho e Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Meu amigo, eu só trocaria o goleiro, só colocaria o Diego Alves aí, mas eu também podia ser goleiro desse time de 81. Agora... Gostei do time. Isso. Esse aí é o time de 81 e entrou um penetra. Isso aí é o time de 81 com penetra. Sabe uma festa? Você convida só, entra um penetra. É isso aí, ó. Ele não quer se comprometer, na verdade. Quem era o treinador de 81? Bora, Ricardo. Essa é a pergunta. Faltou o treinador. O treinador, vou colocar o português. Vou colocar o Jorge Jesus. Aí é inegável. Porque eu acho que o Flamengo... aqui. O Flamengo na década de 80, ele não é fruto de um único treinador. Tá? Ele é um híbrido. Então eu acho que seria o Jorge Jesus. E ele não ia nem precisar correr muito ali ao lado do campo, né? Porque... Não. Ia porque o Portugal é assim. Eu lembro dos jogos, ele fica dando esporro ali no lateral direito, no Rafinha. Tem hora que o Rafinha fica puto com ele. O Flamengo ganhando o Flamengo 40 minutos do segundo tempo, Flamengo e Grêmio 5-0. O Grêmio fez um ataque, ele pulou, que ele quase agarrou no pescoço. Acho que foi do Rafinha realmente, que passou por próximo a ele ali. Imagina. Cara, você não viu agora quanto o Fluminense, depois que foi campeão, ele foi para dentro do campo conversar com o Everton Ribeiro, falar de posicionamento. Estava lá falando de posicionamento? Então, assim... Meu amigo, olha, os dois melhores treinadores do Brasil,
eles dormem com futebol, eles são autodidatas. Era o Jesus e é o Sampaoli. E o Sampaoli eu não acho o Sampaoli autodidata, não. O Sampaoli bebeu muito na fonte do Bielsa. Bem, muito. Bem. Eu não vou entrar nessa polêmica, tá? O que eu vou falar é o seguinte. O Sampaoli sonha em ser treinador do Flamengo. Mas hoje ele Espero que não seja agora. Nós já discutimos isso no programa passado. Como ele tem postura política, e ele, então, digamos assim, é injustificável uma série de posições. Mas sorte do Atlético, e eu não sei, até agora a gente não tem treinador novo, né? Olha o problema. Essa é uma boa questão. E nós conversamos no programa passado que ia ser difícil trazer treinador da Europa, e nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão aqui. Mas vamos avançar, porque tá bom. Eu estou gostando aqui da brincadeira. Vamos ver agora. Ô, Ricardo, quem é que do time de 81 joga nesse time de 2019? Ô, Ricardo, qual foi o penetra que você botou, hein? Diego Alves, só. Diego Alves. Só o Diego Alves. Ó, eu coloco o dia. Rapaz, eu tinha notado isso, eu devia estar com o papel aqui, mas eu fiz de novo aqui. Eu coloco o Diego Alves. O meu zagueiro é Moser e mais um. A minha zaga é Moser e mais um. E eu vou escalar agora o Rodrigo Caio, tá? É Júnior e Leandro. E ainda vai entrar de 2019 o nosso Gerson e o nosso Gabigol. E nós ainda temos aí. Ô, amigo, para mim, nem o Gerson na década de 70 tem vaga nesse time de 81. Não. Calma, Ricardo, calma. Segura o coração, calma. Você tá falando do Gerson, que é uma entidade brasileira. Calma. Aquela seleção de 70, os caras tiveram que colocar o Rivelino de ponta esquerda, o Piazza foi pra zaga. Meu irmão, era difícil jogar. Mas vamos lá. Ô, Gabriel, você falou que entra o Gabigol e o Gerson. Para a saída de quem? Ué, sai o nosso... O atleticano tá aí ainda, porque ele não consegue ouvir o nome do Nunes. Ele tem dificuldade de ouvir o Serginho, o Nunes. Lembra dele, Serginho? É, o Nunes, ele tem dificuldade de ouvir isso. Mas o Nunes não joga no meu time, o Raul também não, o Marinho também não. Então o time fica Diego, Moser, Rodrigo Caio, Júnior Leandro, Adílio Andrade, Gerson, Zico, Gabigol e Lico. Bom time. Isso vai dar uma polêmica, meus amigos. Eu acho que se jogasse o time de 81 contra o de 2019, de 81 ganhava de 1-0, porque os caras estão muito velhos, que senão dava mais jogo se eles fossem mais novos, entendeu? O jogo seria bom, seria o Zico com aquela barriga toda ainda faz uma graça ainda. Irmão, eu estava vendo, há uns 3 anos atrás, acho, o Jogo das Estrelas, e alguém lançou a bola em profundidade pro Zico, o Zico correu, pegou a bola, deu um esporro lá. Cara, e é impressionante, né? Como você vê, assim, eu vou até fazer... A gente falou no Pelé hoje, quando o Pelé fez 50 anos, o treinador era o Falcão. E aí, convocou o Pelé para um jogo comemorativo, ele jogou só meio tempo. Completamente sem condição, né? Não tem... Cara, mas só o jeito dele pegar e correr com a bola, tu sabia que o cara jogava muita bola, entendeu? E o Zico hoje, ele me dá essa impressão, que ele fica ali parado e tal, a bola vem no pé dele, ele dá um tapa aqui, dali, ainda mete gol. E já viu quando ele mete, meu amigo? Mesmo o goleiro não se esforçando muito, cara, ele mete a bola na gaveta. Eu fui ver o primeiro jogo das estrelas, que foi o jogo foi o Flamengo de 81, realmente, né? Depois entrou um cara que me impressionou muito, foi o Roberto, apesar de ser flamenguista, foi o Roberto Dinamite. Tava todo mundo gritando, xingando ele, falando, não. O Dinamite parece o Clodovil. Rapaz, o zagueiro lançou uma bola que ele nem olhou para a bola. Quando a bola passou, ele só esticou a perna, a bola parou. Ele amaciou a criança e deu só um tapa na bola. O Zico foi a mesma coisa. O Zico foi impressionante. Assim, nem parecia que o cara tá com aquela barriga toda, que ele tinha 60 anos já. O cara, quando sabe jogar bola, não tem muito o que fazer, né, cara? O cara não desaprende, o corpo não aguenta mais. Verdade. E só uma justificativa, que às vezes eu gosto de
O Ricardo até estava brincando lá de forma... Ele deu um exemplo aí recentemente, de forma didática, que eu explico e tal, mas o Jesus eu escolho por quê? Esse time 2019 foi o que foi muito por causa do Jesus. Eu bato nessa tecla aí. Não que o time de 81 não tenha sido por causa do nosso treinador, não é não, mas esse time aí teve muito mais, na minha visão, mas muito mais a mão do Jesus. E o próprio Pablo Marim foi um achado, né? E a gente deve ao Jesus. Foi o Jesus que mandou buscar esse zagueiro aí. Aliás, eu quase escalei ele aqui com o Moser, tá? Ele na esquerda e o Moser aqui. Olha que maravilha. Quase 4 metros de altura nos dois. Se somar os dois, 4 metros de altura. Rapaz, o Moser foi desculpa o palavrão, um puta de um zagueiro, né? Foi. Que zagueiro foi o Moser? Eu tava no Fla-Flu, cara, que ele deu entrada no jogador do Fluminense que eu fiquei com vergonha. Mas, assim, era um belo de um zagueiro. E eu acho que, inclusive, hoje nem tem zagueiro desse tipo, né? Você vê, o Rodrigo Caio não é um jogador faltoso. O próprio Pablo Mari, esse time do Flamengo atual, a zaga era uma zaga mais clássica. E a zaga daquela lá era uma zaga mais bruta. É uma zaga que salvou, o Marinho salvou o Flamengo de perder o título em 80 para o Atlético, numa bola que já tinha passado pelo Raul, e aí aparece o Marinho, sabe lá de onde, cara. Então, às vezes eu percebo que o futebol não é só feito de craques. O futebol, às vezes, tem que ter um cara que é o cara que não vai ter vergonha de dar chutão. Porque é muito disso, tá? Assim foi o Odivan com o Mauro Galvão. Ok. Cara, o Mauro Galvão foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Jogou até os 39 anos, jogou no time do Internacional, foi campeão invicto de 79. Até o dia que ele não conseguiu correr atrás do Reinaldo no Flamengo e Vasco, ele só levantou o braço assim, aí ele viu e falou, agora não dá mais para mim, né? O Reinaldo tinha 18 anos. Mas assim... Deixa eu dizer aqui uma coisa, já está com 56 minutos de live. O Ricardo tocou no assunto que eu acho que é interessante a gente tocar aqui. Eu não vou nem em relação ao nosso próximo treinador. Eu não vou nem dizer em relação a treinadores internacional, porque o Flamengo quer um treinador internacional e tem vários nomes aí que estão pipocando e até agora não parece ter. Eu quero saber o seguinte, a minha carta na manga eu vou falar agora ou no final do programa? No final do programa, guarda para o final do programa. Seguinte, se vocês tivessem, vamos supor que deu tudo errado, que nenhum treinador da Europa quer vir por causa da pandemia, dos problemas que o Brasil está tendo, o Brasil entrou num platô onde a gente está tendo mais de 1000 mortes diárias e parece que nada aconteceu, parece que não está acontecendo nada. Tá lá o TCU agora, mandou o ministro interino da Justiça, o Baby Sauro, para poder explicar por que só gastou o pouquinho do dinheiro que está liberado para gastar, não gastou nem 50%, o TCU pediu agora. Vamos imaginar que deu tudo errado com o treinador estrangeiro. Qual treinador brasileiro poderia assumir o Flamengo hoje? Hein, Gabriel? Qual que você acha? Bem, é preciso... A gente tem quanto tempo? Mais 2 minutos só? É isso? Não. Vai lá. Tá. Perdão. Relaxa. É importante entender o seguinte. O Flamengo agora, ele está numa outra referência. Então, isso significa na prática que você tem uma pasta grande com vários nomes de técnicos brasileiros que num outro momento seria comum o Flamengo contratar. Seria comum ele estar na lista aí, né? Cuca e por aí vai. Então, aí eu posso citar vários nomes. Esses treinadores acabou. No Flamengo acabou na nova referência. É a minha visão. Então, eu só consigo enxergar hoje de técnico brasileiro, eu vou dar 3 nomes. 3 nomes. Eu vou dar um da safra mais antiga, que é o Boleirão. Vocês sabem quem é, o Boleirão, o nosso carioca e que está lá no Sul, que é o Renato Gaúcho. Eu aposto nele. E 2 treinadores da safra jovem agora, da safra jovem, que é ou o Rogério Ceni ou até mesmo um Fernando Diniz.
eu só vejo hoje alguém numa mentalidade que o Flamengo tem, uma filosofia vencedora, e isso a gente precisa entender. A diretoria do Flamengo, ela pode ter todas as falhas, mas ela é uma diretoria agressiva, né? Eu quero falar agressiva na competitividade. Ela se apresenta assim, ó, nós vamos ganhar o mundo, Então, o treinador que chega lá, e o próprio Fernando Diniz, com as falhas dele, ele dirigiu muitos times limitados. Eu gostaria de ver o Fernando Diniz num elenco como o Flamengo tem. Gostaria. Então, eu ficaria... Desculpa, eu não tenho um nome só. Eu preferi falar esses 3 nomes. E o Rogério Ceni, eu acho que é um cara... É um treinador promissor. Mas eu ainda ficaria Renato Gaúcho, Fernando Diniz e Rogério Ceni em terceiro. E você, Ricardo? Estamos falando de nomes brasileiros, tá? Quem você escolheria? Se você fosse o Marcos Braz e não deu certo com nenhum treinador estrangeiro, bom, vou lá e vou pegar um treinador brasileiro. Quem eu pego? Seria mais fácil fazer um Big Brother eliminando, né? Assim, um monte de treinadores. Cara, mas eu acho que ficou muito complicado para treinador brasileiro. Né? Eu creio que o Renato Gaúcho teria muita afinidade com a diretoria. E ele tem uma relação histórica. Até a torcida pega muito no pé dele, mas no time de 87 ele jogou muita bola, né? Era um grande jogador e tal. E eu sempre gostei muito dele, mas eu acho que ele esticou demais a corda, acabou se expondo demais do ponto de vista político, e então eu não sei, nós estamos numa situação tão delicada que isso o comprometeu, ele mesmo se comprometeu. O Rogério Ceni, cara, ele para mim, primeiro ele tem um histórico muito forte com o São Paulo, e o São Paulo quis fazer uma coisa dele ser logo treinador, e isso trouxe problemas. Acho que foi ótimo ele ter ido lá para faz um trabalho extraordinário lá no Fortaleza, e creio que, diante de uma proposta mais forte financeira, cometeu um erro de vir para um Cruzeiro que estava o Cruzeiro, cara, é o que eu costumo citar. Por que a torcida não pode passar a mão na cabeça da diretoria por causa de título? O Cruzeiro, sinceramente, cara, meus amigos cruzeirenses podem ficar chateados, mas hoje é mais fácil o Cruzeiro permanecer na segunda divisão ou cair para a terceira divisão do que voltar. Ele não tem ideia. Lembrando que o La Corunha, por exemplo, foi para a terceira divisão, caiu. Meu amigo, a segunda divisão brasileira não é fácil. Muito boa, cara. Você vai pegar times, seja do norte, qualquer lugar do Brasil. Ainda mais agora que o dinheiro diminuiu, né? Ele não tem mais a cota como tinha, como era até o ano passado. O time que vinha da Série A e caía mantinha a mesma cota. Perfeito. E o Cruzeiro está com muito problema político. Hoje mesmo, um dos jogadores do Cruzeiro, o Palmeiras, pegou de volta. Então, assim, eu gosto muito do do Cruzeiro, o Anderson Moreira. Eu acho ele um bom treinador. Lógico, eu não vou dizer que ele seria um treinador do Flamengo, não é isso, mas eu vejo assim, dos trabalhos que ele tem um trabalho muito digno, né? E então eu acho que tanto para o nosso nobre amigo lá, o Renato Gaúcho, ele fechou algumas portas talvez com a torcida, né? Então ele teria que reconquistar, e ele é fera nisso, então não duvido, acho que seria dos treinadores aí alguém que já tem algum trabalho, e ele fez muito com o time do Grêmio, com o Léo Moura na lateral direita e com aquele outro cara lá Cortez. O Cortez na lateral esquerda, meu Deus. E aí, meu amigo, até a hora que o Flamengo atropelou eles. E atropelou lá no Sul. Era para ter perdido de 4 lá no Sul. E o Flamengo jogou melhor aquele primeiro tempo do Grêmio lá no Sul do que o jogo daqui no Maracanã. Sim, só que aqui no Maracanã, o problema de você jogar contra o Flamengo é que se você toma um gol, esse time ele vai continuar procurando. Porque não tem como, você não consegue fazer Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gerson, o Gabigol, esses caras não conseguem jogar para trás. Nem o Ilharão. Nisso o time é muito parecido com o de 81. O time de 81, se ele tivesse que jogar retrancado, sofria, você não tinha elemento para fazer isso, entendeu? Então,
E mesmo os zagueiros, você vê, o Rodrigo Caio foi muito criticado quando veio para cá. Pô, o próprio Tosa, né, parceiraço lá do Twitter, eu falei, cara, ele não gostava do cara, é um zagueiraço. Só que ele ficou queimado no São Paulo por uma coisa. Zagueiro de condomínio. Mas veja bem, a torcida do São Paulo ficou chateada com ele porque ele deu uma grande demonstração de caráter, meu amigo. Eu quero saber, para mim, o que ele fez naquele jogo contra o Corinthians, guardado as devidas proporções, mas tem o mesmo peso que o Everton Ribeiro fez agora, abrindo as redes para ele do ponto para falar sobre racismo. Eu quero dizer o seguinte, que não é o futebol. Esses caras têm alguma coisa a mais, meu irmão. Esses caras têm um comportamento moral que é diferenciado. Entendeu? Então, isso eu acho que o São Paulo perdeu um grande zagueiro. E aí o pessoal falou que ele chegou caro e demonstrou que não, ele é um líder dentro de campo, um cara tranquilo, não é um zagueiro violento, né? Ele é um zagueiro que joga com seriedade, perigo e tal. E o outro treinador, o Fernando Diniz, ele jogou no Flamengo, vocês sabem disso que ele jogou? Ele foi jogador do Flamengo também. Foi. E era um bom jogador, né? Então, eu creio, o Diniz tem uma coisa... o Diniz tem uma coisa que eu gosto muito. Ele gosta, e aí, cara, é uma coisa impressionante. Ele pegou times mais fracos e foi assim, eu não sei o que faltou, sabe? Porque, no fundo, não adianta você só tocar a bola, você tem que fazer o que o Flamengo hoje faz muito bem, que é sufocar o adversário. Se o Diniz conseguir isso com o time, ele tá feito. Agora, tocar bola, goleiro, zagueiro, isso você joga no limite. Um time não pode jogar no limite. Aí é que está o problema. E aí eu quero lembrar que nós fizemos uma enquete e, nesse momento, o treinador brasileiro não é o que está na linha de frente. A gente sabe que vai ser muito difícil trazer um treinador da Europa. Por quê? Não é por causa da questão do Flamengo, não é por causa de salário. Eu acho que o André, no programa passado, foi muito cirúrgico nisso aí. O treinador da Europa, quando vem para cá, ele vem com a perspectiva de ganhar uma projeção. E aí, olha só, quando estava acertando o salário com o Flamengo, o Jorge Jesus, quando a diretoria do Flamengo estava falando em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, ele virou e falou o seguinte, e o Mundial? Nem a diretoria do Flamengo tinha perspectiva, porque ele no Mundial, ele sabia que poderia projetar. E eu acho que o jogo da final, as pessoas hostilizam ele, meu nobre, eu vou falar o seguinte, o Flamengo, para mim, foi justa a vitória do Liverpool, mas o jogo poderia ter sido outro, com aquela bola do Lincoln, que alguém no Flamengo esses dias criticou o menino, uma covardia, cara. Uma covardia o cara fazer um negócio. Jesus ficou puto com isso. Eu também fiquei, rapaz. Mas é o BAP, né? Olha só, chega a proposta quase que todo dia pro Lincoln e o Flamengo não libera. Cara, isso é tirado no próprio pé. Isso, o dirigente não pode se comportar como um torcedor, não, cara. De arquibancada, não pode. É uma hora que o cara tem que falar, ele não tem nem que falar, e se falar, fala para a parede, meu irmão. Não, pô, é desperdiçar, é falar besteira. E aí, só concluindo, lembrando que nós fizemos uma enquete esses dias, no dia 18 de julho, né? Bem recente. Uma enquete do programa aqui. Quem você deseja que seja o novo treinador do Flamengo? Então, na época, eu tinha sugerido o Gallardo, né, do River Plate, teve 26% dos votos. O Ramírez, do Independente Del Valle, 12% dos votos. E o Leonardo Jardim, que está sem clube, o Flamengo foi atrás, 59%. Leonardo Jardim parece que, inclusive, com o empresário estava tudo certo. O problema foi com o próprio Leonardo. E esse outro se envolve Renato Gaúcho, até falaram Joel Santana também, 3%. Cara, eu sou tão agradecido ao Joel Santana. O Flamengo não caiu em 2005, graças a ele. E em 2007, vamos lembrar, Ney Franco deixou o Flamengo na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha um monte de jogo atrasado. Todo mundo fala, mas estava atrasado no Maracanã. Cara, como se fosse uma tarefa fácil. O Joel levou aquele Flamengo em 2007 ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Torozinho. Então, tropa de elite, né? Cara, só que aquele estilo do Joel hoje não dá mais certo. O problema que o Jesus trouxe um futebol novamente jogado de verdade, porque treinador no Brasil, a maioria, joga para não perder, porque vai para o Campeonato Brasileiro, toma 3 cipuadas. Um dos últimos treinadores do Atlético aqui, cara, eu nem lembro qual foi, porque não importa, quem demitiu foi a Rádio Itatiaia.
Então é isso que acontece, e você não tem. Só o Calil que teve peito para bancar o Cuca depois de derrota. E ele falou, e ele tinha jogador, olha, o Calil impressionante, cara, porque ele chegou e falou o seguinte, pô, eu tinha jogador dando problema, era o Zé Luiz e o Ricardinho. Pô, todo treinador tinha problema com ele. O Luxemburgo foi aquele outro que foi treinador do Flamengo também, antes de 2013. Eu esqueci o nome dele. Um cara até muito digno. Né? Aí o que acontece? O Calil percebeu, falou, olha, eu errei ao não ouvir os treinadores. Aí ele tirou os caras do time, bancou o Cuca. O Atlético foi campeão da Libertadores depois, cara. Então, eu acho que a gente tem que entender que se dependesse da torcida, até para fazer uma explanação mais ampla, o Everton Ribeiro não tinha ficado no time, o Diego Alves não tinha ficado no time, mas essa galera toda foi hostilizada por imbecis, me desculpem, são imbecis, são gente que não entende o futebol. O Everton Ribeiro, rapaz, eu fico observando, o Everton, observa isso, taticamente ele é perfeito, qualquer treinador que é ele sabe marcar, ele se posiciona, sabe jogar sem a bola, e é um cara extremamente habilidoso. Não tem outro cara igual a ele no futebol brasileiro, nem no time do Flamengo. O Arrascaeta tem um estilo diferente dele. E na cabeça medrosa do treinador brasileiro, e um técnico que tinha problemas emocionais como o Abel, pô, não podiam jogar os dois juntos. Pô, meu amigo, manda o Abel, desculpa, o Abel, manda qualquer treinador ver a seleção de 70. O cara que joga bola tem vaga, meu irmão. Só isso que eu te falo. Isso é verdade, isso é verdade. Gente, o papo tá bom, já estamos com 1h11 de live. Quero agradecer aí o nosso amigo Sérgio, meu xará, que ficou com a nossa live aí até agora assistindo. Prazer é nosso participar aqui, Sérgio. Aproveito para dizer para você seguir aí a gente nas redes sociais. Nosso Facebook é Facebook.com/No Meio Campo. O Instagram é @No Meio Campo. E no Twitter é @No Meio Campo _20. 10 duas vezes. Então é isso. Eu quero agradecer demais mesmo a participação do nosso amigo Gabriel Ciarelli. Lembrando mais uma vez que o Gabriel vai voltar em breve aqui conosco para a gente falar do projeto que ele tem em relação a pessoas com diabetes. Ele também tem diabetes, então ele faz um trabalho muito legal lá em Minas e a gente vai tentar aqui ajudar também, levar esse trabalho dele para o Brasil todo, trazendo ele aqui um dia para falar especificamente sobre isso. Bom, Gabriel, quero te agradecer a tua participação aqui. Se quiser falar mais um pouco aí do seu trabalho com a diabetes, deixar algum contato, alguma coisa de rede social que alguém que esteja vendo a live nesse momento ou que vai ver daqui a alguns dias, vai ver depois, amanhã, que possa entrar em contato, te mandar um e-mail, pedir uma ajuda, a busca de algum remédio gratuito, que a gente sabe que com essa de pandemia muita gente comprou muito remédio, está em falta. Então, se você puder aí dar um alô para essa galera, eu... e antes disso, só para dizer, o meu treinador, se eu tivesse escolhido o Brasil, seria o Fernando Diniz, e eu, internacional, não pensava duas vezes, eu ia atrás do Gabriel Reiser, que é um cara novo, que está começando o trabalho, está fazendo um excelente trabalho na Argentina, e é um cara para ser tipo Galhardo. Tu contratar, dar um contrato longo para ele, e eu tenho certeza que ele vai fazer um belo trabalho, e é um cara de pulso. Então, ele é novo, mas quem conhece o Gabriel Reis e lembra dele jogando, sabe que ele não é um cara muito carinhoso. Então, eu tenho certeza que ele não olharia de cima para baixo para nenhum jogador do Flamengo. Ele olharia de baixo para cima, ele olharia de cima para baixo, se eu não tenho dúvida. Então é isso. Gabriel, dá o seu recado final aí para a gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ricardo, de coração mesmo, pelo convite. Você que está aí acompanhando a gente, se precisar de qualquer ajuda relacionada a tratamento da diabetes, você pode procurar pelo Instagram ADI, Associação de Diabetes Infantil, ou no Facebook ADI. A nossa associação, ela oferece quinzenalmente palestras, obviamente elas estão suspensas por causa da pandemia, mas a gente continua oferecendo suporte e formação. Você consegue o telefone da associação nesses dois canais, tá? Pelo Facebook ou Instagram ADI. Ajuda em todos os sentidos.
Eu preciso conseguir um remédio no posto de saúde. Por onde eu começo? Eu tenho a resposta. Eu preciso processar o Estado para conseguir um remédio. Todas as orientações, nós temos uma equipe jurídica que nos orienta. Eu estou com problema na alimentação, nós temos médico para te orientar. E o mais importante, dependendo do remédio que você precise, nós também conseguimos doar. Então, qual é o primeiro passo? Entrar em contato com a associação, procure pelo Tiago, essa informação importante. Tiago é o nosso secretário da associação, ele que vai te dar o direcionamento, tá bom? Saudações rubro-negras, e a minha mensagem final é: se você não fizer da sua vida uma vida melhor, a sua passagem não valeu. Faça fazer valer. E o Flamengo nos ajuda a vida ficar ainda melhor. Isso que eu espero. Obrigado, gente. Nada, que é isso. Repete só pra gente a questão, o Instagram ou alguma outra rede social. ADI. Só clicar. ADI, de Associação Diabetes Infantil. E sua rede social, que alguém quiser fazer uma pergunta direto para você na sua rede social, quais são as suas redes? São duas redes importantes. No Facebook, Super Diabético. Eu sou conhecido como Super Diabético. Então, no Facebook, Super Diabético, ou no Instagram, Super Ciarelli, que é o meu sobrenome, esse que está na telinha aí. Tira o Gabriel e bota o Super no Instagram, Super Ciarelli. E no Facebook, Super Diabético. Valeu, Gabriel. Ricardo, sua palavra final aí e a sua promessa aí que você fez, falou que tá aí guardando um segredo, alguma coisa. Bora aí, quero ver. Primeiro, assim, eu sonhava já... É para quebrar a banca. Eu sonhava bater esse papo com o Gabriel. Gabriel é um apaixonado pela vida, ele sabe como é que eu defino a paixão dele, né? Assim, ele é aquele camarada que ele é capaz de subir em cima de um caixote e pregar, né? Pregar, ele é um cara extraordinário. No dia que eu conheci, bati o olho nele e falei, pô, é um craque, deu para perceber hoje aqui, né? E ainda fecha concerto, né? Então, é tudo, não tem defeito, meu amigo. Eu quero dizer que eu era contra, vocês sabem, a retomada do futebol. Nossa, nós estamos pagando um preço muito caro, mas ok, não há como voltar atrás, né? Eu não vou encerrar esse nosso bate-papo tão bem-humorado, com nada para baixo. Eu vou dizer o seguinte, que no dia que nós estamos melhorando as nossas relações, quer dizer, eu, nesse período, eu acabei conhecendo uma pessoa, eu que sou filho único, que adotou meu pai como se fosse pai dele. Então, nesse período da pandemia, eu ganhei um irmão, uma pessoa que tem um carinho, tem um amor muito grande pelo meu pai, né? E o meu pai, também, eu estou aprendendo, a gente não tomava café junto, porque ele ainda trabalha, ele tomava... Aí, é o contrário, eu estou servindo café, pergunto o que ele quer, sabe? Porque logo no início, ele chegou a dar umas fugidas de casa e ele começou a perceber que a coisa é muito séria. Ele, com 87 anos, faz 88 em dezembro. Ele nasceu no dia do Papai Joel, dia 24 de dezembro, né? Só que o Joel é natalino, meu pai é carlino, né? O pessoal chama ele de Seu Carlos. E eu vivi, assim, esses dias, o Flamengo ter voltado a jogar com toda a debilidade, trouxe uma alegria aqui dentro de casa, sabe? Que as pessoas não conseguem entender. Eu não vou torcer contra o Flamengo. Se o Flamengo entrar em campo, eu estou torcendo para o Flamengo. Só que eu vou te dizer o seguinte, o filho do meu sócio e eu e o Jorge Garibaldi, se passar hoje o jogo na Flu TV, com aquela imagem horrorosa, e na Flá TV, a gente assiste na Flu TV por protesto mesmo. Isso, por quê? Porque a gente não aceita a sequência de erros da diretoria do Flamengo. Mas isso aí não tem nada a ver com o time do Flamengo, a gente continua amando e tal. Então, assim, ter visto o Flamengo a voltar a jogar esse ano, com um elenco superior do ano passado, a perspectiva era de um atropelo geral. E cá para nós, o time de 2019 fez arrastão, o de 1981 fez. A gente meteu 8-0 no Fortaleza, a gente meteu 6-0 no Botafogo, meteu 3-0 no Liverpool, também estava difícil encarar. Agora, era um time que talvez, como é que eu posso dizer? Era um time que nós já colocamos, isso é um lugar comum. Os adversários não eram
Não havia um desnível tão grande. O Flamengo hoje está muito acima do restante dos times aqui no Brasil. E não era essa a realidade da década de 80. Os times do Rio de Janeiro, mesmo que não fossem, sei lá, faziam frente, o Vasco fazia frente, o Fluminense fazia frente, e o Botafogo, mesmo com um time fraco, eu lembro que quebrou a invencibilidade do Flamengo com um tal do Borrachinha, que foi filho do histórico Borrachinha. O cara fechou o gol, o Botafogo ganhou de 1-0. Os 2 jogos seguintes, o Botafogo, o Borrachinha tomou frango, nunca mais agarrou na vida, porque ele fez a partida na vida dele contra o Flamengo. E era isso o Botafogo que nos enfrentava. E a minha carta na manga, se é que eu posso dizer que tenha, está aqui. Preste atenção. Esse aqui tem um chamado Almanaque do Flamengo, que ele é escrito pelo Roberto Assaf e pelo Clóvis Martins, e ele foi um livro que eu dei de presente. Grande Roberto Assaf. Eu dei esse livro de presente para uma pessoa, e aí essa pessoa faleceu, e a filha dessa pessoa me devolveu esse livro. Você falou, não, Ricardo, é um livro que meu pai gostava muito, mas ele volta para você, e ele é uma fonte permanente, porque ele conta os jogos, né, da história do Flamengo, mas especificamente dessa época de ouro, e olha só o que fala em relação a 1981. É um pequeno trecho, eu não vou ler todo, não. A realidade do futebol, quando o Flamengo foi campeão mundial, era bem distinta. A folha mensal de pagamento de todo o elenco era de 12 milhões de cruzeiros. Não dava para comprar um apartamento de cobertura em Ipanema, bairro mais valorizado do Rio, que custava, em média, 15 milhões. O salário de 18 dos 20 jogadores profissionais não era suficiente para adquirir um carro popular 0 km como o Chevette, da General Motors, cujo preço de tabela era de 750 mil cruzeiros. Zico ganhava 2,9 milhões de cruzeiros, o salário que chegava mais próximo da estrela maior da companhia. Você queria colocar o Gabigol, né? Era do artilheiro Nunes, 1 milhão. Figueiredo, que acabara de ser promovido dos juniores, era quem menos recebia, 55 mil por mês. O valor dos salários somados dos 20 jogadores mal passava dos 6 milhões. Despesas de transporte, pessoal de apoio, alimentação, medicamentos e concentração é que oneravam a folha. Em entrevista ao Jornal do Brasil, uma semana após a conquista no Japão, o mago das finanças rubro-negros, professor Eduardo Mota, esse é um grande nome na história do Flamengo, explicava a política que permitiu que o Flamengo arrecadasse 400 milhões de cruzeiros e obtivesse um lucro líquido de 40 milhões em toda a temporada, dos quais 13 milhões na vitória de 3-0 sobre o Liverpool em Tóquio. Já descontado o pagamento de prêmios e despesas. Tivemos autonomia no departamento de futebol. Todo o dinheiro obtido nos jogos do time fica no próprio departamento. Desde que tal medida foi tomada, o clube só fez crescer, sabendo o que se vai arrecadar e gastar, tornar-se fácil administrar, ressaltou. Em 81, os jogadores recebiam os prêmios 48 horas após a disputa de cada partida e os salários eram pagos entre os dias 5 e 10 de cada mês. Só depois é que o futebol extrapolou. Eu acho, meu amigo, nós fizemos muito com muito menos. Esse time custou a base. É algo que hoje a gente não consegue fazer um time como aquele com que foi. Então, assim, eu acho que isso valoriza demais aquele grupo. Eu vou contar uma coisa aqui para concluir. Creio que se esse time de 2019 fosse campeão mundial, na minha avaliação, seria uma injustiça em relação àquele time de 81. Porque aí eles iam falar com certeza que o time atual é melhor. E ele pode até não ser, como eu penso, que o de 81 era melhor, mas ele também, o de 2019, não é melhor. O que eu acho que o elenco de 2020, ele supera o elenco tanto de 81 quanto de 2019, mas o elenco de 2020 praticamente não jogou esse ano. E quando jogou, conquistou 4 taças, o que demonstra que talvez o maior Flamengo de todos os tempos possa estar sendo gestado. Lamentavelmente, como colocou o André muito bem, né? Talvez a imagem do clube é que talvez esteja arranhada, não pelo clube, não pelos jogadores, não pela sua torcida, pela magnética, mas por alguma miopia, equívoco, com relação a diretores que não têm desculpa de não saber o que é gerir, porque eles têm uma referência oriunda da gestão das suas empresas. Então é por isso que fica aqui o meu agradecimento e o privilégio que eu tive de ver o Flamengo ser campeão lá em 81 e ser campeão em 2019. Isso não é para qualquer um, não. Valeu? Isso aí, galera. Só para lembrar que o programa ele vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 da noite.
As duas últimas lives foram dias depois, porque tiveram alguns problemas pessoais, profissionais, então acabou tendo que mudar. Próxima segunda a gente está de volta. Eu quero deixar um abraço especial ao Gabriel e dizê-lo que já vamos marcar uma data, pode até ser que seja na próxima segunda, mas vamos conversar ainda, para que a gente volte aqui para tratar desse assunto da diabetes. Um abraço para o meu companheiro Ricardo, amigo de todas as horas. A gente está lá no grupo. De vez em quando a gente se desentende lá, na discussão sadia entre amigos, que assim, amigos não precisam concordar 100% em tudo. Também se concordasse todo mundo em tudo, seria chato. Muito e a gente muito leite moça. Correto? Exatamente. A gente debate em alto nível. Exatamente. E vamos trazer uma pauta aqui para os próximos programas sobre essa MP aí, o Campeonato Brasileiro. Já está dando confusão aí com a Tânia, com a Globo. E quero dizer para vocês uma informação. Junto com o meu companheiro Raoni, nós estamos juntando informações do real motivo do Jorge Jesus ter saído do Flamengo. E cada vez fica mais forte esse real motivo. Não posso falar agora, eu estou juntando algumas informações ainda, mas é muito importante, só deixo aqui no ar. Ele voltou ao Benfica por causa de uma dívida com o presidente atual do Benfica. Algo que o presidente do Benfica ajudou o Jesus antes dele ir para a Arábia Saudita. Então, com isso, você já consegue fazer uma pesquisa. Então é isso, gente. Um abraço a todos e depois eu vou pegar com o Gabriel essas informações da associação, tudo direitinho, e vou botar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vou pedir para você depois, Gabriel, se você puder, gravar um videozinho de 2 minutos, 5 minutos, fica a seu critério, falando também sobre essa questão aí do pessoal te achar, que a gente espalha na rede. Eu peço para alguns amigos, jogo nos meus grupos de amigos de WhatsApp, que eu acho que tem muita gente que pode estar precisando de ajuda e você é um cara que pode ajudar e a gente vai ser uma ponte do bem para jogar isso para frente. Tá bom? Beleza. Obrigado. Falou, gente. Um abraço. Até segunda-feira que vem. Saudações rubro-negras. Saudações.